Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo, compartilhando. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, terça-feira, nossa reflexão está no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14 também. Então é Êxodo 14, 14. E ele diz o seguinte: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Amém. Bom, meus queridos, um versículo muito pequenininho, porém muito forte, né? Ele é pequeno, mas realmente conduz a uma reflexão muito profunda, né? Uma reflexão muito profunda sobre as nossas lutas diárias. Quem luta as nossas lutas, né, é Deus. Então, que a gente tem que entregar para Deus, para que Deus as lute e, consequentemente, é claro, as vença por nós. Na outra Bíblia minha aqui, na King James, outras palavras, mas o mesmo significado. Daí diz assim: o Senhor combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Amém. Então, queridos, né, mesmo ensinamento, com outras palavras, mas o significado é o mesmo, né? A gente não tem que ficar aflito, a gente não tem que ficar preocupado, a gente tem que deixar que Deus lute as nossas lutas. Então é simples, né? É simples. Quando a gente confia, né? Se a gente confia em Deus, a gente sabe que Deus vai vencer, a gente sabe que Deus vai lutar e a vitória será certa, com certeza. Então, queridos, né, que a gente aprenda, né, que a gente aprenda a entregar os nossos problemas a Deus, né? Deixe que Deus resolva, deixe que Deus lute as nossas lutas, porque Deus, Ele quer fazer isso, né? Ele quer, como Ele diz aqui, ó, o Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Então é ficar calmo e deixar que Deus lute as nossas lutas. Existe, né, alguém ou algo mais poderoso do que Deus? Não, não tem, né? Então, queridos, Deus lutando, quem que vai vencer sempre? Deus. Agora, se eu, José, for, né, lutar, se eu, né, for querer sozinho, assim, qual a probabilidade de eu perder? É muito grande. Agora, qual a probabilidade de Deus perder? Zero. Então, queridos, deixemos que Deus tome a frente dos nossos problemas, né? Se estamos enfrentando algum problema, seja ele qual for, né? Em problemas hoje atuais, desemprego, um desentendimento familiar, uma situação ruim entre o casal, entre os cônjuges, né? Uma doença, seja o que for, né? Deus lutará e Deus vencerá. Por quê? Porque a vontade de Deus prevalece, porque Deus é uma rocha, não tem nada mais forte do que Deus. Deus agindo, né? Quem poderá impedir? Ninguém, ninguém. Então deixemos que Deus haja na nossa vida. Entreguemos realmente nossa vida a Deus, né? Nossa vida não é nossa mais, ela não nos pertence mais. A partir do momento que a gente vive isso, que a gente realmente vive isso que a gente está dizendo, a nossa vida não é nossa mais, é de Deus. A partir do momento, né, repetindo, que a gente vive isso, as coisas fluem de uma maneira espetacular. Por quê? Porque é Deus que está cuidando, porque nós entregamos nossa vida a Deus, então a nossa vida não é mais nossa, nossa vida pertence a Deus. Olha que coisa linda! E é Deus quem cuida, é Deus quem luta, e Deus lutando não há como perder. Deus lutando, não há outro vencedor
a não ser Deus, a não ser nós que somos pertencentes a Deus, somos conectados com Deus e estamos ali, né, entregando tudo nas mãos de Deus e deixando que Ele resolva da maneira dele, né, na hora dele, como Ele quiser. Por quê? Porque sabemos que é a melhor maneira, porque sabemos que Deus faz tudo perfeito, porque sabemos que Deus quer o melhor para todos nós. Então, queridos, que nesta terça-feira a gente reflita sobre isso, sobre essa frase. Né? É Deus quem luta as nossas lutas, então deixemos Deus lutar as nossas lutas. Deixemos que Deus vença, que Ele lute e que Ele vença. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é invencível. Ele lutando, não há outro, né, que chegará, não há outro que seja vitorioso, não há outro que seja o responsável pelo nosso ganho, o responsável pela nossa vitória. Somente Deus. Tá bom, queridos? Então deixemos na mão de Deus, confiemos, fiquemos calmos, porque é isso que Deus quer, que a gente transmita essa segurança a Ele. Se eu fico preocupado, se eu fico angustiado, se eu fico agitado, se não consigo dormir, isso eu estou demonstrando o que para Deus? Que eu não confio, né? Confiança é calma, confiança é paz, né? Então que a gente fique em paz e deixemos que Deus lute as nossas lutas. A paz, né, transmite segurança, a paz transmite confiança. Então, que a gente confie, que a gente viva tranquilo, que a gente viva confiante, sabendo que Deus cuida de tudo e de todos, da maneira dele, do jeito dele, que é o melhor jeito, que é a melhor maneira que pode existir. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam a Deus e dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais dele, em nome de Jesus. Sejamos hoje, queridos, melhores do que fomos ontem e estejamos preparados para uma terça-feira repleta de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos, com Deus.